Oi, oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosilene Braga, eu sou coach de relacionamentos e hoje eu trouxe um assunto aqui para falar para vocês a respeito do fim de uma relação. É isso mesmo. Infelizmente, muitas relações chegam ao fim. Quer entender os sinais, saber quando isso está acontecendo? Fique aqui com a gente. Vamos lá. Quais são os sinais que eu posso checar, observar se a minha relação está chegando ao fim? Como tudo nessa vida, né, boa parte das pessoas tem dificuldade de lidar aí com o término, com o final de alguma coisa, com o final de um ciclo. Mas eu quero dizer que muitas coisas nessa vida, elas chegam ao fim. É necessário entender quando um ciclo termina e quando vai se iniciar um outro. Quais são os sinais que eu preciso observar para ficar atento, então, se a minha relação está chegando ao fim? Primeira coisa, verifique como anda a sintonia entre vocês. Né? O quanto vocês conseguem olhar no olho um do outro e perceber a cumplicidade, o quanto vocês conseguem se conectar. Né? Existem muitas relações, muitas vezes até entre amigas mesmo, que uma olha para a outra e já sabe o que a outra ali está pensando. E você com seu companheiro, consegue olhar para ele, consegue olhar para ela e entender, sentir, perceber o que aquela pessoa está pensando naquele momento, o que aquele olhar quer dizer, né? Muitas vezes, quando um casal deixa de caminhar na mesma direção, vai justamente perdendo aí essa sintonia. Você olha para a pessoa e fica parecendo que cada um quer coisas diferentes. E daí eu já quero trazer uma segunda observação, se a sua relação está chegando ao fim. A falta de planos em comum, né? Uma vez que vocês escolheram dividir uma vida juntos, é completamente natural e necessário que vocês tenham planos em comum, que vocês tenham um projeto de vida a construírem juntos, né? Então, é até algo muito importante antes de juntar aí as escovas de dente com outra pessoa. Antes de começar a dividir a vida, entenda quais são os projetos, qual que é o projeto de vida daquela pessoa, qual que é o plano e verifique se você cabe naquele projeto e se você também é capaz de dividir os seus sonhos, né, os seus anseios aí com outra pessoa. Essa falta de planos em comum, a dificuldade de ambos olharem para frente na mesma direção vai trazer consequências muito ruins para a relação. Vai faltar aquele encaixe, né? E faltando esse encaixe, fica muito difícil caminhar, porque a vida vai se tornando muito pesada. E aí, quanto mais cada um vive na sua individualidade, menos os dois continuam sendo um casal. Eu sou completamente a favor de cada um vivenciar a sua individualidade. É muito importante e até mesmo necessário que cada um tenha os seus projetos, né, distintos, que cada um tenha os seus amigos individuais, façam os seus programas individuais, porque isso até mesmo abastece a relação. Mas quando duas pessoas somente vivem debaixo do mesmo teto e cada um toma um rumo na vida e cada um faz o que acha melhor, né, da própria vida, sem comunicar, sem dividir, não vale a pena, porque deixa-se de haver aí a cumplicidade. Então, qual a necessidade de dividir a vida com alguém se vocês não conseguem olhar juntos na mesma direção? Um outro item que traz aí um reforço muito grande em que a relação está chegando ao fim é o desinteresse por dialogar. É claro que dialogar, conversar dentro de uma relação afetiva sempre é muito difícil, né? A maioria das pessoas tem dificuldade de chegar em um comum acordo,
né, atendendo casais o tempo todo, eu percebo que muitas vezes falta um pequeno ajuste ali na comunicação, né, a maneira que a comunicação sai de mim, a maneira que a comunicação chega ali no outro, para que a relação se consolide de forma muito melhor, de forma muito assertiva. Agora, quando um dos dois não quer nem ter essa abertura para o diálogo, para conversar, é importante repensar. Se a pessoa prefere abrir mão de uma conversa com você para fazer qualquer outra coisa, assistir TV, que seja, preste atenção nisso. Vamos lá então para a quarta coisinha que você deve observar dentro aí da sua relação para checar se ela não está chegando ao fim. A visão negativa do parceiro ou da parceira. O quanto você consegue olhar para essa pessoa que está aí do seu lado e consegue elogiar, consegue reconhecer as coisas boas, ou tudo e qualquer coisa que essa pessoa faz te irrita, né? O fato dela olhar de uma determinada maneira te deixa sem paciência, né? O fato dela chegar mais cedo, chegar mais tarde, falar isso, não falar aquilo outro, isso te incomoda. Quando eu não consigo ter uma visão positiva daquela pessoa que está comigo, eu passo a me ressentir das pequenas coisas que aquela pessoa faz. Eu já atendi casais em que a pessoa passou a se incomodar com a cor da chinela havaiana que o parceiro escolheu comprar, né? Se incomodar pelo fato da pessoa deixar um copo lá em cima da pia. Isso daí são pequenas coisas que, se você olha para essa pessoa e tudo que você vê nela são coisas ruins, são pontos não positivos, dificilmente você vai ter saco e paciência para permanecer nessa relação. E isso pode acontecer ao contrário. Se tudo que você faz irrita o seu parceiro ou a sua parceira, né, qualquer movimento seu deixa aquela pessoa desconfortável, se é como você tivesse que pisar em ovos para não irritar a outra pessoa, possivelmente também a visão dessa pessoa a seu respeito é uma visão negativa. Um quinto item que tem muito a ver com esse aqui, com esse anterior, é a falta de admiração e de reconhecimento. Eu já ouvi muitas vezes, né, que um relacionamento ele sobrevive até sem amor, mas ele não sobrevive sem admiração, sem o respeito. O que é admirar a outra pessoa? É olhar para aquela pessoa ali e reconhecer todos os pontos positivos, reconhecer o quanto aquela pessoa agrega e ainda pode vir a agregar na sua vida. É olhar para aquela pessoa e falar assim, nossa, uau, essa daí é a melhor pessoa que eu poderia estar junto mesmo nessa vida. Se você deixa de admirar, deixa de reconhecer, deixa de ver importância naquela outra pessoa, eu quero dizer que é difícil um relacionamento se sustentar sem admiração. Se você olha para aquela pessoa e sempre se sente superior a ela, se você acha que aquela pessoa é muito incapaz, que ela não faz as coisas certas, sinto muito, né? A sua relação possivelmente ela tá fadada ao fim. E aí o que acontece quando eu percebo tudo isso e mesmo assim, mesmo buscando um diálogo, reconhecer o parceiro, admirar, ter uma visão positiva, a busca pelo conhecimento do outro, a busca pela intimidade e a outra pessoa não quer isso, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas mantendo relacionamentos que já chegaram ao fim. E existe um fato que é difícil nós termos controle, que é sobre a percepção do outro, que é sobre o aspecto de mudanças. Já atendi pessoas, né, atendi mulheres que uma vez me disseram assim, olha, eu gostaria que o meu marido mudasse, é isso que eu espero. Sim, o que você está disposta a fazer? Não, é só ele que precisa mudar. Eu não preciso mudar nada aqui, eu já tô ótima, eu sou uma pessoa excelente, encantadora, e aí é muito fácil eu colocar a responsabilidade, apontar o dedo só para o outro, né? Principalmente quando alguma coisa não vai bem na minha relação, a maioria de nós temos o hábito de nos desvencilharmos daquela situação, né, de não nos responsabilizarmos por ela e, claro, apontar o dedo ali em direção a alguém, porque é muito mais fácil culpar o outro do que assumir essa responsabilidade. Mas aprenda a reconhecer esses sinais dentro da sua relação afetiva. Às vezes chegou o momento mesmo de encerrar um ciclo, às vezes chegou o momento de partir para outra, se você sente
que fez realmente o que estava ao seu alcance, o que estava dentro das suas possibilidades. O que não vale é uma coisa que eu escuto muito, que é bem comum a pessoa falar assim: eu já fiz tudo, eu já fiz tudo que eu podia fazer e esse homem não muda. Porque na verdade a mudança tem que partir daquela pessoa e cabe a você decidir se quer permanecer ou não dentro dessa relação afetiva, tá certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo.